A liturgia deste domingo nos ensina que Deus tem um fraco pelos humildes e pelos pobres, pelos marginalizados, e que são estes, no seu despojamento, na sua humildade, na sua finitude e até no seu pecado, que estão mais perto da salvação, pois são os mais disponíveis para acolher o dom de Deus. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaca. Eu me chamo Tinaca Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Trazemos nesse dia ao seu redor a reflexão dominical com os leigos, isto é, a nossa atividade semanal para envolver, ajudar, formar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseando-se no Evangelho dominical. Comigo, dessa vez, está o Marco Feron para partilhar conosco. Bem-vindo aqui no canal do Padre Tinaca. Olá, Padre Chinaca, olá a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui novamente. Peço para todos vocês que nos assistem, o que eu peço sempre aí, que é o curtir, o comentário, o compartilhar esse vídeo aí com os amigos, com os parentes, façam chegar para todos eles a palavra de Deus, dá engajamento aqui no canal do Padre Chinaca. Se aproveite e clica lá no sininho, né? Se inscreva no canal do Padre Chinaca e toque no sininho para você poder receber esses vídeos com a frequência que eles são lançados, não é? E comenta aí nos nossos vídeos o que vocês estão achando, se tem alguma dúvida, se ficou faltando algo, ou se foi bom também. Eu e o Padre Chiná gostamos muito de elogios também, não tem problema nenhum, né? E com esses comentários de vocês, podem ser que surjam novos vídeos com base nesses comentários, não é? Muito bem. E agora vamos iniciar invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. 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 Mais uma vez, Lucas nos coloca no caminho de Jerusalém, para nos deixar uma lição sobre o reino. Desta vez, Jesus propõe uma parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Começa, é claro, com Jesus dizendo: duas pessoas subiram à área do templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Sabemos que Jesus era muito crítico dos fariseus. Jesus, na verdade, devia toda a sua pregação aos fariseus, porque os fariseus eram como os supercatólicos de hoje. Você sabe do que eu estou falando? Os supercrentes, aqueles que acreditam que já estão salvos, pois acreditam que são muito bons, né? Eles eram um grupo de homens que se dispuseram a seguir todo o Antigo Testamento, palavra por palavra, literalmente. Não apenas levando ao coração, mas também colocando tudo em prática. E eles eram altamente admirados pelas pessoas comuns do tempo de Jesus. Você tem que saber que os fariseus, 200 anos antes dessas palavras serem ditas por Jesus, foram perseguidos pelos seus inimigos que vieram do sul para destruir a sua religião. Mais de 6.000 morreram, sendo que eles entregaram suas vidas de forma muito nobre. Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque você não pode tirar daqui que os fariseus eram pessoas a quem nós podemos nos sentir superiores. Porque ninguém acreditou mais e ninguém acreditou com um fundamento de fé mais firmes nos tempos mais sombrios do que os fariseus. Foi a sua rigorosa interpretação da lei que manteve a sua nação coesa. E agora, vamos ao nosso outro personagem da parábola, contada por Jesus.
o publicano, o cobrador de impostos. Os cobradores de impostos também eram judeus. Eles ganhavam dinheiro com o dinheiro de outras pessoas e às vezes podiam ser tão cruéis quanto os maiores banqueiros modernos podem ser, em termos de ganhar dinheiro e ganhar mais dinheiro do que talvez estivessem dispostos a deixar outras pessoas saberem. Agora, o cobrador de impostos seria alguém para quem os romanos pagavam impostos. Como isso funcionava? Por exemplo, pegaríamos esta área da Vila Medeiros e diríamos, nesse distrito, né, nesse bairro, o chefe Marco Ferrão, que era o oficial responsável pelo distrito, diria à pessoa nomeada a cobrar os impostos: você deve receber 500.000 de impostos desse grupo de pessoas que vive dentro dos limites desta área. E qualquer coisa que você conseguir acima disso, você pode manter. Foi assim que eles foram pagos e foi assim que enriqueceram. Bem, eles eram muito cruéis e muito mal recebidos pelo povo judeu, que achavam que eles eram traidores. Primeiro, eles estavam trabalhando nas mãos do inimigo. E o inimigo, claro, naquela época, era Roma. A outra coisa que incomodava o povo era que, se eles se recusassem a pagar os impostos extras, os cobradores de impostos poderiam trazer o exército romano para os expulsar à força das suas terras. Por essa razão, sempre conseguiam o quanto queriam. Então você pode imaginar como eles eram queridos pelo povo. Bem, essas são as duas pessoas que Jesus usa como exemplo em sua parábola. O mais incrível e espantoso para as pessoas da época de Jesus foi que o tipo de pessoa que pensamos ser os heróis dessa parábola, né, na verdade são os cobradores de impostos e os vilões são os fariseus. Entendem o choque? Jesus faz isso deliberadamente, porque ele quer que vejamos mais profundamente. Não é apenas uma classe contra outra classe. Ele quer que você pense: como isso pode acontecer? Ele quer que você entenda que, se você puder desvendar os mistérios de por que o herói é o cobrador de impostos e por que o vilão é o fariseu, você aprenderá muito sobre o seu próprio catolicismo, seus próprios hábitos e a maneira que você adora a Deus. O problema com o fariseu foi que ele se comparou ao cobrador de impostos, dizendo: eu não sou como um desses. Veja só você, ele perdeu sua credibilidade aos olhos de Deus. Jesus não veio para salvar os fariseus, ele veio para salvar todos aqueles que estendessem a mão e quisessem a salvação. No entanto, o problema do fariseu é pensar que vai ganhar a salvação com o seu próprio esforço. Para ele, a salvação não é um dom de Deus, mas uma conquista do próprio homem. Se o homem levar uma vida irrepreensível, Deus não terá outro remédio senão salvá-lo. Ele está convencido de que Deus lhe deve a salvação pelo seu bom comportamento, como se Deus fosse apenas um contador que toma nota das ações de cada homem e, no fim, lhes paga em consequência. Por essa razão, o fariseu tendia a ser um autossatisfeito, um autodidata. Eu isso, eu aquilo, sempre eu. Tudo era o eu. E Jesus sabia que você só pode tocar Deus esquecendo do eu. E isso estava minando sua grandeza. Por outro lado, Jesus assegura o cobrador de impostos. Não é pelo fato de ele ser um cobrador de impostos, claro. Ele o assegura porque o homem sabe profunda e sinceramente que traiu seu povo. Ele sabe que o que está fazendo é errado, que é um trapaceiro. Ele não está dizendo: olha, bem, todo mundo faz isso, então. Não, não é isso. Ele leva tão a sério a sua miséria que a única coisa que pode dizer é: tenha misericórdia de mim, Senhor, sou um pecador. Vejam, o cobrador de impostos apoia-se apenas em Deus e não nos seus méritos, que, aliás, sequer existem. Ele apresenta-se diante de Deus de mãos vazias e sem qualquer pretensão.
entrega-se apenas nas mãos de Deus e pede-lhe compaixão. E Deus justifica-o. Isto é, derrama sobre ele a sua graça e salva-o. Precisamente porque ele não tem o coração cheio de autossuficiência e está disposto a aceitar a salvação que Deus quer oferecer a quem? A todos os homens. E o que nós somos? Nós somos o que Deus nos fez. Nada mais, nada menos. Somos o que Deus nos fez e nos fez com muito amor e carinho. Todo ser humano tem essa dignidade porque vem de Deus. Não vem dos nossos talentos, não vem do ser melhor ou pior. É por isso que Deus é inclinado para os pobres. E por que isto? Porque os pobres não têm nada. Então eles sabem que precisam de Deus e sabem que precisam uns dos outros. E sabem que sua necessidade de Deus é maior do que a sua necessidade de dinheiro. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que o cobrador de impostos, apesar de todas as suas falhas, ele conhece a sua necessidade de alcançar os outros, conhece a sua necessidade de perdão e sua sobrevivência espiritual depende exatamente disso. Você vê a diferença? Quando você diz, isso é meu, é meu, é meu, o seu mundo se torna vazio e inútil. É somente quando você começa a perceber que quando Jesus diz, bem-aventurados pobres, veja, ele quer dizer bem-aventurados aqueles que conhecem sua necessidade de Deus e bem-aventurados aqueles que conhecem sua necessidade dos outros. E esta é a chave. Deus está do lado dos fracos. Ele está do lado dos necessitados. Ele está do lado dos humildes de mente e coração. Portanto, temos que o evangelho de hoje define a atitude correta que o cristão deve assumir diante de Deus, recusando-se a assumir uma atitude orgulhosa e autossuficiente, convencidos de que a salvação é o resultado natural dos seus méritos, e propõe a atitude humilde de um pecador que se apresenta diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude da pobreza que Lucas propõe aos cristãos do seu tempo e de todos os tempos. Muito bom, Marco, viu? Olha, Jesus está nos ensinando agora outro aspecto de oração. Nós acabamos de refletir semana passada, né, sobre a oração persistente. Agora o Lucas está colocando do lado esse outro ensinamento de Jesus como a maneira correta de rezar, né? Embora que é bom ter essa atitude de oração persistente, mas qual que é a maneira correta de rezar? Qual que é o melhor jeito de rezar? Mas uma coisa assim, parece interessante, né, no jeito que rezou o fariseu. Deus, eu te agradeço. Isso é uma oração de ação de graças, né? Viu? Exato. Eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Então, ele está agradecendo a Deus pela sua santidade, né? E, né, os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, né, como este cobrador de imposto. Mas será que é, está errado de falar, de até mesmo agradecer a Deus pela santidade que alcançamos? Qual que realmente é o problema com a oração desse fariseu, né? Até que ele citou que ele jejuava 2 vezes por semana e dava dízimo de toda a sua renda. Como você explicaria isso, Marco? Olha, Padre Chinaca, eu nunca li, nem conheci, nem ouvi falar de um santo que que falasse que era santo, né? Que se reconhecesse como santo, né? Na verdade, se você procurar na história da igreja, todos os santos, se você fazer a pesquisa, todos eles se acham a pior de todas as pessoas. Eles se acham os menores entre todos os menores. Eles acham que eles não são bons o suficientes para sequer bater as portas
do céu, né? Então começa aí a humildade, né? O fato de você se achar santo, nós já vemos que temos um problema aí, porque a santidade, santo, né? Isso sim, em toda a sua colocação da palavra significa estar à parte, né? Ser diferente, você ser colocado num local diferente. Por quê? Porque você é ímpar, você não é igual aos outros, você é diferente, né? E isso é santidade, é você ser diferente, né? E quando você não tem esse recurso da humildade, você acaba colocando sempre você como o principal da história, né? Eu te agradeço, eu sou o bom, ainda bem que eu não sou como aquela pessoa. Ou seja, até para julgar as outras pessoas, você se coloca sempre numa posição de superioridade, não é? Esse é o problema que eu vejo aqui com a história do fariseu e do cobrador de impostos, não é? Porque ele era tão cheio de si, todo autossuficiente, tudo era eu sou melhor que tudo. Eu jejuo 2 vezes por semana, quando o normal na época de Jesus era o judeu jejuar 1 vez por ano. Então, nossa, vejam como eu sou bom. Eu vou ficar lá na frente na sinagoga para que todos vejam eu ficar orando, né? Para que todos vejam como eu sou bom, como eu rezo bastante. Da mesma forma hoje é na igreja, aqueles que poderiam ajudar e só ajudam para aparecer, para mostrar que tem algo a mais, que querem fazer ali para a sua comunidade, para a sua sociedade, falar, nossa, você vê, ele faz isso, ele ajuda com a igreja, quando na verdade ele não entende nada do que ele está fazendo ali, né? Então temos que ter essa virtude da humildade, precisamos nos desapegar do eu, né? E colocar mais o nós, melhorar, como a gente disse antes, melhorar o nosso ambiente, né? Através de nós mesmos, né? Você começar a praticar coisas boas para que coisas boas voltem para você e não ficar se achando de porque eu não mato, eu não roubo, eu trabalho 8 horas por dia, então eu sou muito melhor que aquele cara que está deitado ali. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que é o de cada um. A quem muito foi dado, a muito será cobrado, sabe? Então, essa é a questão dos talentos, também pouco importa se você tem muitos talentos ou não tem talento nenhum para nada. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos especiais, cada um à sua maneira. E você julgar os outros sem saber do que se trata, sem saber de todo um contexto, como muitas vezes acontece, torna você apenas cruel. Então, eu ouço as pessoas, né, nas pastorais, nas paróquias diferentes, dizendo assim, eu faço pastorado de tal, faço pastorado assim, falando para ter assim, parece que fosse resumê, sabe, que estão colocando as coisas, eu comungo todos os dias, eu rezava terço, assim, só que é a mesma atitude, ou melhor, a minha pergunta é, como é que podemos situar a atitude do fariseu e a atitude do cobrador de imposto, né, nas nossas comunidades? Ou seja, nas nossas paróquias, quais são as atitudes das pessoas que vamos perceber e já estamos sabendo, olha, essa atitude do fariseu que rezou desse jeito e essa atitude do cobrador de imposto que está se fazendo desse jeito. Até como você poderia explicar um pouquinho? Olha, eu acho que eu entendi, padre. Veja, as nossas comunidades, muitas delas, né, infelizmente, estão lotadas de fariseus, né? Porque você tem aquelas pessoas, por exemplo, no Ministério da Palavra, que nunca quer participar de nada, mas quando a missa é importante, a missa é de Natal, a missa é de Páscoa, aí quer estar lá entre as primeiras leituras, quer ficar lá na frente, quer ler, quer mostrar para toda a comunidade que está reunida ali que ele faz parte, que ele participa, olha como eu sou especial, mas na verdade afasta sempre das outras vezes quando você mais precisa, né, de alguém para fazer uma leitura, para alguém numa missa que não é tão, como é que eu posso dizer?
tão comum, tão lotada, né? Eles não fazem questão de ter essas leituras. Da mesma forma, nos ministros da Eucaristia que se acham que, porque são os ministros da Eucaristia, são muito melhor do que todas aquelas outras pessoas que estão ali, só que muitas vezes não entendem nada do próprio Evangelho, nunca sequer leram a Bíblia direito. Há anos não abrem a Bíblia está lá, empoeirando na casa deles, e eles estão lá dentro da igreja, mostrando de como eles são bons, de como eles rezam o terço diariamente, de como ele pede sempre a Deus para melhorar, para colocar todos numa situação melhor. Esses aí são os fariseus da época de Jesus, eles faziam a mesma coisa, eles se sentiam tão bons que eles ignoravam quem? O próprio povo, seu próprio irmão, eles não se importavam um com os outros porque eles eram muito melhor do que os outros, então não se importavam com os outros. E infelizmente nossas paróquias, né, nossos retiros, a gente possui muito desses fariseus, é aquele que quer aparecer, é o super católico, né? É o super crente, aquele que sempre quer dar mais e quer fazer sempre o menos, né? Ele não só aparece quando importa, mas quando você precisa, você não pode contar com ele. Aquela atitude, se não fosse eu, aquela pastoral iria cair. Se não fosse eu, Exatamente. aquela Eu que paróquia. mantenho tudo isso aqui em pé, eu que faço tudo isso funcionar. Exatamente. São os Então, nossos fariseus de hoje. irmãos e irmãs, estamos vendo aqui a aplicação dessa parábola, né? Como é que também nós devemos pensar bem, porque às vezes a gente pensa, se fôssemos nós, iríamos agir melhor do que as personagens da Bíblia, mas não, às vezes a gente mesmo faz até o pior do que aconteceu na Bíblia. Então, vamos agora voltar para agir certo, para fazer o normal. Jesus ainda tem muito para nos ensinar nesse caminho dele para Jerusalém. Muito obrigado por mais uma atividade semanal e que Deus abençoe vocês e sempre conta com a gente toda semana. Estamos aqui para ajudar vocês. E muito obrigado, Marco, pela sua presença, como sempre, pelo seu desempenho, por tudo, o serviço. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Padre Tiná, como eu sempre digo, é um prazer fazer isso daqui com esse programa com você, né? Eu gosto muito, tá aqui, aprendo muito cada vez que venho aqui no programa, que apareço aqui para falar sobre a palavra de Deus, é algo que eu gosto bastante, então não é sacrifício algum, muito pelo contrário, é um prazer mesmo, né? E a todos vocês que nos assistem, quero desejar a todos um bom domingo e uma semana abençoada para todos vocês. Que com a leitura do Evangelho de hoje, você possa se reunir ali em silêncio, no seu local, no seu cantinho ali, e ver como está sendo feito o seu catolicismo, como que está sendo feito as suas orações, qual é a dignidade que tudo isso que você busca, né, da qualidade da sua oração, né? Leiam a Bíblia sempre, estudem a palavra, meditem sobre a palavra e certamente vocês vão ser pessoas melhores. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês.